Fala galera, e aí, tudo beleza? Aqui é o Lucas Schuch, eu faço medicina na Unicamp, sou coach para vestibular, palestrante e hoje a gente está indo para o nosso quarto vídeo dessa série de 21 dias. Antes de começar, caso você esteja se perguntando, né, Lucas, onde que você está gravando agora? Onde que é esse ambiente novo? Algumas pessoas me perguntaram. Eu tô aqui no meu, para você conhecer um pouquinho aí, é a sala, né, da minha casa, onde eu moro, no apartamento, que algumas pessoas me perguntaram. E para dar uma variada, né, mesmo, antes eu gravava na maior parte das vezes, eu gravava ali no meu quarto e tal, eu falei, vou dar uma variada, tô pensando também em gravar lá fora, às vezes de dia, de repente, pegar uma outra visão para dar um pouco essa sensação, né, de mudança aí, que, como é a nossa vida, como é a tua vida aí, que você também está se preparando para o vestibular. E antes de a gente começar, eu queria falar aí de novo, caso você não tenha se inscrito ainda, na nossa palestra, no nosso webinar, no nosso encontro online, que vai ser ao vivo, sobre os 4 pilares fundamentais para você passar em medicina no Enem. Eu tô colocando o link aqui em cima para você se inscrever ali, para você garantir a tua inscrição. A gente já tá com mais de 250 pessoas inscritas, então vai ser um evento assim, eu acredito, extraordinário. Beleza? E sobre esse vídeo aqui, o que a gente vai falar? Sobre férias. Muitas pessoas me mandam dúvidas, me perguntando, Lucas, qual que você acha que é a melhor forma de eu aproveitar as minhas férias da melhor maneira possível. Eu diria, primeiro de tudo, antes de tudo, que isso é uma escolha muito individual. Eu vou compartilhar um pouco o que eu fiz para você ter isso como referência, como parâmetro aí para você estar fazendo as suas escolhas. Bom, quando eu estava me preparando, eu estava em 2011 e quando eu teve as férias, pelo que eu lembro, eu tive 3 semanas de férias no total. Foi mais ou menos, acho que na segunda semana de julho que começou e durou até o início de agosto. E nessas 3 semanas, o que eu me planejei a fazer? Eu tinha uma questão, eu não estava com muita matéria atrasada, eu acho que eu estava com não muita coisa mesmo, talvez 3 ou 4, 5 unidades, aulas de história ou literatura também que estava atrasado. Eu falei, vou colocar isso daqui em dia. E também tinha uma parte de probabilidade e análise combinatória, que matemática eu estava indo muito mal, sabe? Do tipo de pegar 10 questões e acertar 2, acertar 3, aquilo. Falei, não, preciso pegar e resolver isso, preciso resolver esse problema. Então eu peguei essas 2 semanas que eu tinha ali, assim, tinha 3 semanas de férias, 2 semanas eu peguei para fazer justamente isso. Eu repus as aulas que estavam atrasadas, isso logo quando já começou as férias no cursinho, não viajei nem nada, fiz isso nas 2 semanas seguintes, nas 2 primeiras semanas de férias. Então eu corrigi o que eu estava, eu corrigi não, desculpa, eu estava lidando com análise combinatória e probabilidade, que eu tive que fazer, estudar aquilo para realmente aprender, e tive que fazer as matérias que eu tinha deixado atrasado, não tinha estudado até então, de história, de geografia e de literatura, pelo que eu lembro. Então isso foram nas 2 primeiras semanas, e acho que na primeira semana foi isso, e na segunda semana o que eu peguei para fazer foram provas passadas. Pelo que eu lembro, eu acho que eu peguei 2 ou 3 provas passadas, era da Unicamp e da USP, só a primeira fase, que então são as questões de múltipla escolha. E obviamente, claro, eu não fui também, porque faltava ainda mais agosto, setembro, outubro, pelo menos, para ver conteúdo que eu não tinha estudado ainda, então eu não consegui ter aquela performance que eu gostaria. Mas foi muito legal para eu já conseguir medir mais ou menos o nível que eu estava. Então, por exemplo, eu não consegui chegar nos 80%, 85% da FUVEST, da Unicamp, só que eu consegui atingir uns 70%, 75%, até eu acho que menos um pouco de 70%. Das 90 questões eu fiz 65%, das 90 questões eu fiz 70%, mais ou menos. E aí variou um pouco, né? Eu fiz umas 3 ou 4, eu lembro, de provas passadas. E agora que vem a última parte, que eu acho que é a mais importante daqui, que é justamente na última semana, essa sim eu tirei para ter férias total. E total mesmo, quando eu digo férias total, a única coisa que eu não deixei de fazer foi ler o livro, né? Porque eu ler o livro, eu tinha montado aquele programa já esquemático, até quando eu viajava, eu lia o livro 10, 15 páginas da lista de livros aí para USP e para Unicamp. Só que aí, isso realmente não me cansava, não tinha problema nenhum. Agora, nas últimas semanas eu realmente não coloquei a mão em nenhum livro. Eles se perguntam, mas Lucas, você não se sentiu culpado por isso? Eu falei, não me senti culpado, porque eu sabia. Eu tinha acumulado, né, desde março estudando e tal, tava naquela correria, estudando um monte de coisa, caramba, né, muito conteúdo para aprender, já tava sentindo um pouco a sensação de cansaço. Falei, eu vou tirar esse tempo para mim, para eu realmente voltar pro segundo semestre com foco total. Então eu peguei as minhas últimas semanas de férias, eu lembro que eu voltei para casa, né, que na verdade eu sou do Paraná, não sou de Campinas, fui para casa, fiquei lá com a minha família, acho que a gente fez alguma viagem
viagem lá dentro também, mas sabe, não levei material nenhum e não fiquei preocupado falando, meu Deus, será que eu tenho que estar estudando? Não, eu realmente me planejei, por isso que eu falo assim, tudo na vida é planejamento. Quando você se planeja, quando você se antecipa mentalmente para aquilo que você vai fazer, a tua chance de dar certo aumenta. Aumente muito, porque aí você já mentalmente, psicologicamente já está preparado para aquilo. Você já vai meio que não, quando eu chegar naquela época realmente eu vou tirar férias e tal. Mas você pode se perguntar, mas e Lucas, e se eu tiver com um monte de coisa atrasada e tal, não sei o que, fala, tô perdido. Falo, mesmo assim, né? Que nem eu falo, nos momentos que você para, foi justamente talvez na semana que eu tive, que eu comecei a ter novos insights de como que eu ia mudar os meus estudos dali então, o que eu ia fazer de diferente, o que eu poderia melhorar. E isso eu acredito que não teria vindo para mim como ideia se eu tivesse continuado nesse fluxo louco, sabe? De não parar nunca, de cada vez mais fazer e não parar para pensar sobre o que eu tava fazendo exatamente, sabe? Uma boa, porque uma semana de você tá, sabe, como, que nem eu falo, você tem que sair da situação, que nem você tá ali numa situação de execução, você tem que sair, né? Parar de tentar derrubar a árvore e sair para afiar o machado, que é sair numa situação de observador, com um olhar externo, e aí você precisa ter um tempo, assim, mínimo, para o teu cérebro começar a enxergar outras coisas, você começar a enxergar outras coisas que você não estava enxergando antes. Então eu diria para você, sabe, tenha esse tempo para você. E a todo momento que você parar para se perguntar, vir na tua cabeça o pensamento, será que eu deveria estar estudando e tal? Você fala, não, cancela, sabe? Cancela esse pensamento e tal e volta. Não, você tem que ter em mente que se você realmente tiver essa semana com qualidade, você vai voltar em agosto muito mais preparado, tanto psicologicamente como a nível de estratégia, a nível de conhecimento, para você voltar e às vezes ter as ferramentas muito melhores de como é que você vai levar a partir do segundo semestre até você chegar na prova do Enem ou no vestibular que você vai fazer, por exemplo. Então, tenha esse tempo de qualidade. Faça coisas que você não pôde fazer durante as férias, durante o teu período de estudo, coisas que você gostava de fazer, coisas que te dão prazer, atividades que te dão prazer. Faça nesse período, se for viajar, se for visitar alguma outra coisa, fazer um passeio, não sei, mas faça isso, aproveite. E todo momento que você se pegar pensando, deveria estar estudando, falar, não, eu realmente... Porque isso é como se fosse um tiro no pé, né? Que nem aquela pessoa, ela tá dormindo 3 horas por noite e ela acha que ela tá... porque ela tem mais horas para estudar, ela vai estar produzindo mais e tal. Só que você tem que pensar que aquelas horas que a pessoa vai ter a mais não vão ser tão produtivas como poderiam ter sido caso ele tivesse dormido o tempo que tinha que dormir. No caso das férias é a mesma coisa. Pensa assim, se você não tirar essas férias aqui, que você acha que não, vou estar ganhando uma semana a mais de estudo, só que pensa o comprometimento que isso vai ter até você chegar na prova do Enem. Você não ter esse tempo de descanso, esse break para você. Por isso que existe a semana do saco cheio em setembro, em outubro, nos cursinhos, né? Por causa disso também, para dar esse break, meio que obrigar os alunos a ter esse break. Porque já foi constatado que se você der esse break, dessa pausa com qualidade, você consegue voltar para os estudos com muito mais motivação. Beleza? Espero que você tenha aí curtido essa dica sobre tuas férias, né? A gente já tá aí no metade de julho, deve ter provavelmente mais 2 semanas. E pensa direitinho aí, pensa com calma o tempo que você vai tirar para qualidade para você. Um tempo de qualidade, de lazer, que você tenha realmente prazer naquilo que você for fazer. Beleza? Vou ficando por aí. Um grande abraço aí para você. Todo sucesso do mundo e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais.